bom que vocês vieram. Tá? Nós estamos estudando o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos, nós vemos muito sobre a vida de Paulo. Né? O apóstolo Paulo aí, o cara fera na presença de Deus, o cara que tem feito várias coisas em prol do reino, de transformação, de libertação, de proclamação do Evangelho. E hoje o texto está lá em Atos 17, do 16 ao 23. Nós estamos acompanhando uma mudança de trajetória de Paulo. Paulo estava indo para a sua segunda viagem missionária e, de repente, em um acampamento, ele foi surpreendido por uma visão, num sonho, dizendo que ele tinha que ir até a Macedônia para poder ajudar os macedônios. E aí ele não pensou duas vezes, levantou e mudou a rota. A direção era outra qual ele estava indo. Ele mudou totalmente a sua direção. E quando ele foi ali para a região de Macedônia, o primeiro contato dele foi com Lídia, na cidade de Filipe, né? Na beira do rio. Aí depois ele foi para a casa de Lídia. Após isso ele foi para Tessalônica, para a cidade de Tessalonicenses. Né? Lá ele foi preso, ele foi açoitado, depois ele foi solto. Né? Depois disso ele foi para a cidade de Bereia. E aí, quando ele foi para Bereia, chegou em Bereia, ele foi muito bem recebido pelos bereanos, e ali tinha uma igreja mais culta, uma igreja que tinha uma sabedoria um pouco maior, e aí ele conversando com aquele povo, pregando para eles, eles olhavam para a palavra de Deus e analisavam o que estava sendo dito. Eles não ficavam só com o que o líder falava, eles iam para ver se o que ele estava falando era de fato verdade. E aí nós aprendemos que nós tínhamos que pegar tudo que era dito para nós e trazer para o crivo da palavra. Porque o que norteia a nossa vida? É a palavra de Deus. Se que a pessoa está dizendo não está na palavra, não siga. Porque você tem que seguir a palavra de Deus, tão somente. Nada mais do que isso, nada além disso. Né? O que vir a partir disso é do maligno. Né? E agora nós vamos ver ele chegando em Atenas. E em Bereia aconteceu um fato interessante. Quando ele foi retirado pelos bereanos, antes dos judeus que estavam perseguindo ele chegassem, ele saiu mais rápido, né? Não ficou esperando algumas coisas acontecerem. Os bereanos já tiraram ele rapidamente e levaram ele para Atenas, que é a capital da região. Né? E largou Silas e Timóteo lá em Bereia. Para quê? Para continuar o trabalho que estava sendo feito. E até na quarta-feira, nós trabalhamos em cima da perspectiva que nós temos que se tornar Silas e Timóteo. Para quê? Para que nós possamos estar prontos. Porque quando o líder precisa sair, tem que ter pessoas para dar sequência no trabalho. Então Paulo, como líder, saiu e deixou 2 dos seus discípulos ali. E agora nós vamos ver o que aconteceu em Atenas. Então vamos lá para Atos 17, do versículo 16 até o 23. E lá diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns pensavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente
seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Pare por aqui. Aqui nós podemos observar algumas coisas de forma brilhante, né? Paulo sempre surpreendendo. Mas em Atenas aconteceu alguns fatos diferentes das outras cidades. Nas outras cidades, quando Paulo chegava, para onde ele ia? Ele ia direto para a sinagoga. Por quê? Porque Paulo tinha uma estratégia. Se ele vai à sinagoga, lá ele tem judeus que leem o Antigo Testamento, que estão focados no ensino, e dentro desse ensino, quando ele viesse falando de Jesus Cristo e a ressurreição, eles estariam mais abertos a receber o que ele estava pregando. E era o que acontecia. Quando ele chegava naquelas regiões, as pessoas recebiam de uma forma aberta a palavra de Deus. Com exceção de alguns que estavam perdendo o seu espaço ou perdendo os seus fiéis para a nova ideia que Paulo estava trazendo, que era Jesus Cristo ressuscitado, né? Porque eles ainda esperam o Messias. Os judeus ainda esperam o Messias. E Paulo estava dizendo que o Messias já tinha vindo e já tinha ressuscitado. Quando ele foi para Atenas, ele não foi para a sinagoga. Olha que diferente. Paulo foi andar pela cidade. Por quê? Porque Atenas, por ser uma capital, era uma cidade um pouco mais desenvolvida. E como ela é mais desenvolvida, Paulo precisava de uma estratégia diferente para atuar com aquelas pessoas. E quando ele começou a andar pelaquela cidade, ele começou a perceber a religiosidade das pessoas. Quando ele começou a ver a religiosidade das pessoas, ele pensou: e aí, como que eu vou agora trabalhar em cima da religiosidade? E em um determinado momento, ele viu um gancho para que ele pudesse pregar o evangelho. E ele vai bem naquele ponto, a qual era um Deus desconhecido. Como que ele sabia que eles eram religiosos? Simples. Ele andava pela cidade, o que mais tinha eram esculturas a deuses. Eram pessoas se curvando a um Deus desconhecido. Imagino que Atenas deve ser parecido com a Índia de hoje, né? Tudo vira santo, tudo vira Deus, né? Então, o que acontecia? Paulo, quando ele começou a observar aquilo, ele começou a ficar indignado. Então, nós temos que observar algumas características que nós, como pessoas que estamos buscando a Deus, ou já estamos no caminho do Senhor, precisamos ter, olhando para a vida de Paulo. Eu acredito que, olhando para vocês aqui, a grande maioria já teve uma experiência ou um contato com a palavra de Deus. Então, se já teve um contato ou uma experiência com a palavra de Deus, você anseia por viver e pregar a palavra de Deus. E aí, quando você observa a vida de Paulo, diante do que ele aconteceu, qual é a primeira característica que ele teve? De indignação. Paulo ficou indignado com o que ele viu. Ele ficou indignado com o que ele viu. Aí eu trago um paralelo para a nossa vida de hoje. Você se indigna com as coisas que você vê? Você fica inconformado com as coisas que você percebe? Com as pessoas que não têm a Cristo? Ou até mesmo com as coisas que você comete, que te afasta da presença de Deus? Isso te traz indignação? Isso te traz a consciência de que você precisa estar mais atento ou estar mais preparado para continuar na presença de Deus e não ser distanciado pelo inimigo ou pelo pecado? Se quiser materializar o que o inimigo faz em pecado, então o pecado te afasta de Deus. Então, se você comete pecados, automaticamente isso te distancia. Se isso te distancia, você deveria ter indignação por isso. Pô, Marcelo, mas Paulo não estava indignado com o pecado dele. Porque Paulo, ele estava no nível de evangelizar outras pessoas. Então, ele estava indignado com o que acontecia com as pessoas. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida, de uma forma mais real, de uma forma mais viva e eficaz. Se nós olhássemos hoje para dentro do nosso coração e fizéssemos a seguinte reflexão: acordamos e olhou do lado, não estava a pessoa que você imaginava que estivesse. Ou seja, você morreu. E aí? Você ficaria preocupado ou você estaria feliz e tranquilo porque você estaria de encontro com o Pai?
A indignação de Paulo era justamente essa. Porque se aquele povo morresse hoje, eles iam para o inferno. E ele, como sabedor e conhecedor da palavra de Deus, ele não poderia deixar com que eles fossem para o inferno. E como está a nossa vida, primeiramente? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o teu momento para com Deus? Como você tem se portado diante de Deus? Agora, vamos um pouquinho mais além. Como você tem se portado diante da tua família? Como você tem se portado diante dos teus amigos? Estou falando para mim também, tá, meus irmãos? Porque enquanto eu faço assim, 3 para mim e 1 para vocês. A palavra primeiro ela tem que passar por mim para depois ir a vocês. Quando eu olho para esses textos e eu vou estudar esses textos, eu fico assim, confesso que eu fico muito preocupado. Porque eu vou ao poli toda semana, ao sábado e ao domingo. E quando eu percebo que eu não causo uma mudança como Paulo causava por onde ele passava, isso me deixa indignado. Fui embora sábado de coração assim, partido. Porque estávamos lá e o povo... Eu quis tirar uma foto para ver se eu conseguia pegar o efeito da fumaça. Parecia aqueles shows pirotécnicos que soltam um monte de fumaça assim. Era aquele pole de maconha e cigarro. E aí eles me cumprimentam como pastor, mas eles não mudam de vida. Então eu não estou sendo efetivo no que eu estou fazendo no pole. Estou abrindo meu coração para vocês. Aí, de repente, uma pessoa se achega, outra pessoa se achega e eu falo, pô, Senhor, está acontecendo alguma coisa. Porque a transformação ela demora. Mas eu preciso ser mais eficaz, eu preciso ser mais firme. Como Paulo foi. Paulo, e quando ele se indignou, automaticamente, se você olhar lá no versículo 16, vai falar sobre a indignação dele, né? Então 16 assim, enquanto esperava por eles em Atenas, né? Paulo ficou profundamente indignado. Quem que Paulo estava esperando aqui? Silas e Timóteo, tá? Porque se você ver um pouquinho antes, Silas e Timóteo ficou para trás. Então Paulo estava esperando Silas e Timóteo chegar. Então ele ficou indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E aí no 17, que é a segunda característica, ele começa a dizer assim, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias. A segunda característica, eu acho que eu não falei qual era o tema do culto de hoje, né? O tema do culto de hoje é ligando o modo turbo. Ligando o modo turbo. O irmãozinho do fundo lá chegou numa moto. E eu vi que ele passou por mim de moto ali, virou, foi lá para cima e depois ele voltou, né? E aí eu estava chegando na hora que ele passou para lá. Depois ele fez a volta e voltou novamente. A moto dele é uma moto um pouco maior do que a minha Yamaha YBR 125, caindo aos pedaços, né? Precisando de manutenções. Tá mesmo, né, Luana? Não tem pisca, não tem seta, não tem, né? Não tem nada, né? Mas é que precisa apertar o botão, senão ela não faz sozinha. A moto dele, se colocar ao meu lado, ele vai me deixar embora. Vai embora. Deve ser uma 250 para mais. Quantos cilindradas? 300? 300 cilindradas. Não vai ter conversa. Né? Então, imagina ele ligando o modo turbo na moto dele, enrolando o cabo, como diz a galera. Coitado, se a namorada ou esposa, né? Não sei, é namorada ou esposa? Namorada não segurar, ela vai ficar para trás. Era uma namorada. Na minha YBR, o Luanzinho pula e volta, mas não cai, porque ela não tem tração, né? Ainda mais com o Luan em cima ainda, não tem como. Mas Paulo ligou o modo turbo, e o que ele começou a fazer? Ele começou a pregar em todos os lugares. Ele começou a pregar com tanta força que as pessoas começaram a falar assim, o que esse tagarela está falando? Ou seja, ele incomodava. Nós estamos incomodando? Nós estamos no modo turbo ou nós estamos na marcha lenta, que não sai nem do lugar? Está no neutro. Que na descida vai que é uma beleza, mas a hora que tiver a primeira subidinha, ela para. A descida é quando está tudo bem. Quando você tem promoção, quando você tem a sua dispensa cheia, quando você está comprando um carro novo. Tem gente sendo abençoada aqui no nosso meio. Glória a Deus por isso. Porque Deus está prosperando na vida dos seus. Isso mostra a fidelidade do seu povo. E Deus abençoa. Mas quando você começa a dar aquela subidinha, que é um momento de dificuldade, se você está no neutro, você não sobe ela. Pelo contrário, você começa a voltar para trás.
É assim com a nossa vida. Mas Paulo, ele não quis ficar no modo neutro, ele ligou o modo turbo e foi em cima dos caras. Foi para cima. E aí o que aconteceu? Vamos lá no 18. Agora no 18 vai dizer assim, ó, alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Aqui eram dois filósofos de linhagens diferentes, tá? Os epicureus tinham uma linha de pensamento e os estoicos tinham uma outra linha de pensamento. Os inimigos de pensamentos começaram a discutir em prol do tagarela. E aí eles foram e perguntavam, o que esse tagarela está dizendo? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Então, enquanto um achou ele um tagarela, o outro já fez a relação com deuses. Olha a religiosidade. Mas Paulo, ele estava tão indignado e preparado para aquilo que estava acontecendo, que ele precisava encontrar um ponto de ligação. Nós precisamos entender algumas coisas, meus irmãos. Tudo que acontece no seu dia, Deus deixa um ponto de ligação. Como assim, Marcelo, um ponto de ligação? Toda conversa que você tem com alguém, começa a analisar isso. Eu acho que você deve ser meio doido, porque eu fico assim, ó, eu estou conversando com você e eu estou me imaginando do lado de fora, às vezes, para ter a perspectiva da conversa. Né? Eu devo ser meio doido. Dormindo, às vezes, eu consigo controlar meu sonho, eu consigo saber se eu vou acordar ou se eu vou continuar dormindo mais um pouco. Tem uma explicação para isso. A Marielle, se eu não me engano, estudou uma vez sobre isso, tem uma explicação para essa situação. Além de loucura para os homens, né? Eu sou doido. Não adianta olhar com essa cara, eu sou doido. Você acha que só você? Eu não contei ainda das minhas loucuras. E aí, começa a observar a sua conversa para ver se Deus não deixa um ponto de ligação para você pregar o evangelho. Todas as vezes que você conversa com alguém, fica uma rebarbinha ali para você puxar o carretel. Só que você, às vezes, deixa ele quietinho. Você não mexe. Preocupado, às vezes, com o despreparo. O que será que vai acontecer se eu mexer aqui? Será que se eu colocar a mão na cabeça dele vai dar algum BO? E o pastor está longe? A YBR dele demora para chegar? Não vai dar jeito? Será? Então, e aí? Será que nós ficamos com esses medos? Será que nós temos preocupação de entender o que vai acontecer? Ou medo de perder o controle do que vai acontecer na sequência? Paulo não tinha essa preocupação. Se você olhar a terceira característica, Paulo ele procurou um ponto de contato entre Deus e aquelas pessoas. Vai lá para o verso 23 agora. Lá no verso 23, Paulo vai fazer um ponto de ligação de tudo que ele viu durante o dia, durante os momentos que ele estava na praça, do momento que ele estava andando pela cidade. Ele vai falar assim, diante dos caras, os caras queriam enquadrar ele aí, ó. No aerópago era para enquadrar Paulo e pegar Paulo na curva, para ver se Paulo sabia do que ele estava falando. O que Paulo disse aí no 23? Vamos lá? Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Vocês estão bravos comigo? Por quê? Vocês já adoram ao meu Deus. Percebe? O que nós podemos entender com isso? Todas as outras religiões têm uma característica linkada no Evangelho de Cristo. Talvez você não tenha um altar do Deus desconhecido na casa que você for pregar para a pessoa. Mas ele tem algo que ele crê. E esse algo que ele crê remete a um Deus. Só que o Deus dele ainda não ressuscitou dentre os mortos. O seu Deus sim. Este é o ponto de ligação. Paulo não ficava pregando coisas mirabolantes. Paulo simplesmente pregava a morte e ressurreição de Cristo e que as pessoas iam para o inferno se elas não aceitassem a Cristo. Era isso. Por isso que os caras ficavam loucos. Porque estava todo mundo indo para o inferno. E ninguém gosta de saber que está indo para o inferno. Concorda comigo? Se chegar para alguém e falar assim, olha, você está indo para o inferno. Na hora ela vai olhar para você e falar assim, com base em que você está me dizendo isso? Aí você precisa dizer para ela. Em que você crê?
Em que está pautada a sua vida? O que você tem feito com a vida que Deus lhe deu? Você acordou hoje, você respirou. E o que você está fazendo com isso que você está tendo? Com essa oportunidade? Nós vamos embora para a nossa casa. E o que nós vamos fazer com a nossa oportunidade? Nós vamos ficar indignados como Paulo ficou? Ou nós vamos ficar de novo? Ah, não, está tudo tranquilo. Não, pode ficar de boa. Não está me atrapalhando mesmo. Pode ficar aí fazendo o que você tem ficando. Ou nós vamos anunciar que a pessoa está indo para o inferno? Aquele parceiro seu que às vezes vai fazer algo de errado e você sabe que aquilo é pecado e aquilo vai levá-lo para a distância de Deus e você não fala para ele isso. Você deixa ele continuar pecando. Um amigo que às vezes está matando o trampo, está ficando ali segurando o serviço, sendo que ele poderia produzir um pouco mais e você poderia exortá-lo, você deixa porque você não quer arrumar problemas. O cristão tem que arrumar problemas, irmãos. Se o cristão não tiver problema, ele não está anunciando pecado, ele não está anunciando Cristo e combatendo o pecado. O cristão ele tem que estar com o modo turbo ligado, ele tem que estar fazendo barulho. A pessoa precisa ouvir o ronco da moto, o ronco do carro, ele tem que te ouvir, tem que estar com o som ligado no rap lá, quebrando tudo, você gosta de rap. Ou não, no louvor. Seus vizinhos precisam ouvir que você é crente. Como? No seu bate-papo com ele, na sua vida com ele no dia a dia. Você passa pela manhã e você cumprimenta ele, deseja, fale para ele que Deus lhe abençoe. Comece a chamar as pessoas para tomar um café. Fala, pessoal, eu queria te convidar para tomar um café. Ela vai ficar desesperada, querendo saber o que aconteceu. E aí, a hora que ela chegar lá, você fala assim, cara, você sabe que eu estava pedindo para Deus um momento como esse com você e hoje chegou a nossa hora. Eu queria dizer para você o seguinte, eu percebo que você tem uma vida legal, cara, você tem uma vida 10 e tal, não precisa bater no cara de cara, vai amaciando a carne. Mas eu queria dizer para você que dá para ficar melhor. Como assim, cara? Você percebe que às vezes eu sou meio doido, fico cantando, fico louvando a Deus e tal, não sei o quê. Eu percebo sim, cara. O que é? Não, então, cara, eu creio nos negócios meio diferentes aí. Como assim? Eu creio que um cara morreu e ressuscitou por mim e por você, cara. Eu já ouvi falar isso. Em algum lugar. É o ponto de ligação. E aí você continua conversando com ele. Fala assim, por que você não quer? Você já entregou sua vida para Jesus? Não entreguei ainda. Não vamos fazer isso agora? Ah, mas eu estou dentro do café, Marcelo. Vou orar pelo cara aqui. É na praça. Hoje os bêbados... Passei no pole. Os bêbados tudo sentados ali. Eles ficam parados ali, né? Não sei se todos vocês conhecem ali o pole de Santo Antonieta. E aí eles assim, e aí pastor, beleza, cara, que Deus te abençoe e tal, o senhor vai jogar? Eu falei, não, hoje eu tô de folga. O senhor pode orar por nós? Aí eu falei assim, na volta eu oro. A hora que eu passei, eu falei assim para minha filha, nossa, acabei de pisar na bola. Aí eu fui, fiquei lá um tempo, voltei, aí já não estavam todos mais, só tinham alguns. Aí eu orei por eles, mas não estavam todos mais. Vocês percebem a vacilada? Deus deu o ponto de ligação para mim. E o que eu fiz? Na volta eu oro. Eu não dei importância, irmãos. Está errado. Será que nós estamos fazendo isso o dia todo? Não sei se é para mim, mas eu vou tomar. Nós estamos errando, fazendo isso o tempo todo. Ah, pastor, mas o senhor não pode errar, também some igual você. Ser humano, pecador. Se eu não passar um antitranspirante, vai cheirar mal. Se eu não pentear o cabelo, vai ficar arrepiado. Eu descobri que se eu não escovar os dentes de manhã, eu tenho mau hálito. Minhas filhas falaram isso, que a hora que eu levanto de manhã eu vou acordar, elas vão ir para a escola. Eu falo, seu pai, você precisa escovar os dentes antes de acordar, gente, porque você tem mau hálito. Eu descobri que eu tenho mau hálito. Achei que eu não tinha mau hálito, viu, Rafael? Achei que eu não tinha mau hálito, mas eu tenho mau hálito. O pastor tem mau hálito. Mas nós precisamos estar mais atentos. Aí é a importância de andarmos em 2 ou mais. Porque se a gente está com uma outra pessoa, o cara dá aquela cutucada aqui, ô Marcelo, perde a oportunidade não, cara, vamos orar por eles agora. Ia ficar com vergonha, o que eu ia fazer? Eu ia voltar na hora e orar por eles. Mas passou desatento. Talvez você esteja passando por pessoas no dia a dia desatentamente e logo depois eles morrem. E aí você fala assim, poxa, podia ter sido bênção na vida dele e ele morreu. E agora? Pessoas morrendo ao nosso redor todos os dias, sem ter deitado em um caixão. Elas já estão mortas. E quem tem a vida,
eu e você. E o que nós estamos fazendo? Né? E a quarta característica, que é muito importante, vou voltar lá para o verso 18 para falar sobre ela. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que ele está tentando dizer, esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo, ele mantinha a essência da palavra. Paulo não inventava moda. Paulo não saía fora do contexto da palavra de Deus. Paulo, ele pregava a palavra de Deus ressurreta. Ou seja, irmãos, a palavra ela confronta, a palavra ela machuca às vezes, porque a pessoa precisa mudar. Ela precisa sair da onde ela está para ir para um outro lugar. Então você precisa dizer a verdade para ela. Não dá para ser de uma forma tranquila. Ou é céu, ou é inferno, não tem outro lugar. Nós precisamos dizer isso. Nós precisamos, não dá para a gente ficar atualizando a palavra de Deus. A Xuxa agora quis atualizar a palavra de Deus, né? Não dá para ficar atualizando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma só, ela é imutável. E a palavra de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão perto de nós hoje é para onde nós estamos indo. Quando você anda, todo mundo aqui mora na Zona Norte? Todos moram na Zona Norte? Quando você pega, às vezes, faça um exercício de vida, vai dar uma volta pelas outras regiões da cidade e vai perceber o quanto as pessoas estão sofrendo e às vezes, porque aqui na Zona Norte vira paisagem, viu? Você que passa toda hora pelo mesmo lugar, se torna paisagem. Você nem percebe mais, você vai perceber que a casa mudou quando alguém pinta de outra cor, senão você não percebe. A nossa mente, ela se acostuma com a paisagem, tá? E aí quando você sai de uma região e vai para outra, por exemplo, o Ronan sai da Zona Sul para vir para a Zona Norte. Se ele vir pelo centro da cidade, dependendo da rua que ele vem, ele fala, nossa, mas isso aqui mudou, tá diferente. Por quê? Porque você não tem a memória no inconsciente, então você percebe. Nós precisamos fazer esse exercício. Precisamos andar pelo nosso bairro, precisamos andar pelas ruas da cidade e ver o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão gritando, pedindo por ajuda. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo?